Bom, o que é gerenciamento de aquisições? De acordo com o PMBOK, o gerenciamento de aquisições e gestão de projetos é um conjunto de processos que tem por objetivo obter um produto ou serviço de um fornecedor externo à equipe do projeto. Esse fornecedor pode ser tanto uma área da organização como outra empresa. Em outras palavras, sempre que você tiver um projeto e existir uma necessidade de uma mão de obra ou um produto que você não possua, você tem que passar por um processo de aquisição, pelos processos para realizar uma aquisição para aquele projeto. Eu tenho um exemplo bem prático. Eu trabalho com TI também, igual acho que o Evandro, se não me engano, comentou. Eu trabalho com TI numa empresa de saúde. E há um tempo atrás a gente recebeu um pedido para a criação de um aplicativo dos beneficiários, de um determinado cliente, e nós não temos know-how para fazer isso daí. Então a gente percebeu que não tinha know-how, não tinha as boas práticas do mercado e não conseguiríamos, né, com a equipe lá, desenvolver um sistema intuitivo e fluido para atender a necessidade do cliente. Então a gente passou para a equipe de projetos, eles fizeram todas as definições e entraram em contato com alguns fornecedores que tinham know-how, enfim, tudo que era necessário para poder desenvolver o aplicativo. E aí, no final das contas, foi contratada uma empresa lá que conseguiu desenvolver o aplicativo e ficou excelente. Enfim, deixa eu seguir com a apresentação aqui. Esse diagrama aqui, ele mostra que as aquisições, elas são importantes e interagem com diversas áreas da empresa. Com as partes interessadas, né, primeiramente, com escopo, cronograma, custo, qualidade. Ela interage tanto ajudando essas áreas, como necessitando dessas áreas também, no caso de custos, enfim, muitas situações. Essa parte do slide é um comentário, porque hoje a maior parte das empresas elas terceirizam aqueles serviços que não são de sua natureza ou especialidade. Em vez de ficar tentando construir, reinventar a roda, elas simplesmente pagam um fornecedor para poder construir aquele serviço ou fazer um determinado trabalho que elas não são especialistas. E é nesse ponto que as aquisições estão sendo cada vez mais utilizadas. Sempre que nós falarmos sobre aquisições, gerenciamento das aquisições do projeto, nós vamos falar da perspectiva do comprador, tá? É a forma como o guia determina as diretrizes lá. Pelo guia PMBOK, na 6ª edição, tem 3 conjuntos de processos que a gente tem que seguir para poder a melhor prática para poder gerar a aquisição para o projeto. O primeiro é o planejamento, o segundo é a condução e o terceiro é o controle das aquisições. No planejamento, você vai fazer toda a definição, especificação do que de fato você precisa adquirir, seja material, produto, serviço. Você vai ter que estabelecer alguns critérios para avaliar os fornecedores que você tem. Você vai ter que preparar os pedidos, no caso RFP, RFQ, RFI, que significa RFP significa Request for Proposal, RFI Request for Information e RFQ Request for Quotation, ou seja, são as propostas de solicitação de informação, solicitação de cotação e as propostas para os fornecedores. Na condução das aquisições é onde você tem que avaliar as propostas dos fornecedores. Você, no planejamento, enviou para os fornecedores que você tem conhecimento que eles prestam aquele determinado serviço, e aí você envia a sua necessidade, eles vão avaliar e vão retornar. Na condução, você vai verificar essas propostas, se estão de acordo com o que você necessita, e você vai, de fato, selar um contrato, um acordo com aquele fornecedor. E na última etapa, que é onde você controla as aquisições, você vai gerenciar as relações da aquisição, ou seja, se está de acordo com o que foi solicitado lá no planejamento, você vai monitorar o desempenho para ver se está atendendo ainda de acordo com o que foi combinado e se, de repente, no meio do caminho, se você perceber que precisa fazer alguma alteração, é nesse momento que você vai ter que reavaliar e solicitar uma alteração no contrato ou naquela aquisição.
Aqui a gente tem detalhando melhor cada um desses processos. Acho que não vou mais aprofundar. E um ponto importante é que na versão 6, na sexta edição do PMBOK, eles tiraram um dos passos que era o encerramento das aquisições. Da quinta para a sexta edição, não existe mais encerrar aquisições, porque eles entendem que para encerrar a aquisição pode passar pelo setor jurídico e os gerentes de projetos, em muitos casos, não têm autonomia para poder encerrar de fato esses contratos. É isso por enquanto. Agora é o Gustavo que vai conduzir aí. Legal. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Boa noite. Sim. Boa noite. Sim. Legal, então. Pode passar, Anderson, por favor. Então, pessoal, é o seguinte, o tema de aquisição é relativamente curto, né? O Anderson deu uma boa explicada, passou por algumas regrinhas, né? Algumas coisas que já está no PMBOK. E para complementar, né, por ser um tema curto, nós trouxemos algumas tendências, algumas práticas que estão sendo cada vez mais importante. Não tem nada que seja inventar a roda, né? Vocês vão perceber que são coisas que normalmente já são feitas em projetos, mas que cada vez mais está ganhando relevância e importância dentro de um projeto. Tá? Pode passar, Anderson. A primeira delas, o primeiro tema, é o avanço das ferramentas, né? Então, o que acontece? Dentro de alguns projetos, se vê necessário a utilização e o aprofundamento de ferramentas e técnicas de controle, de gerenciamento, e dentro da parte de aquisições, mesma coisa. Então, nós trouxemos aqui um exemplo, né, de ferramenta que dentro da parte de aquisições funciona de que maneira, né, que é o Boolean Information Model. É basicamente uma modelagem, né, de todo o projeto, e não só na parte, como posso dizer, estética, né? Essa ferramenta, na verdade, é bem utilizada na parte de construção civil, infraestrutura, esse tipo de situação, mas o que é legal disso é que na parte de aquisição, a partir do momento que você tem uma modelagem 100% completa, né, fiel ao que se deve acontecer no projeto, o pessoal de aquisição já consegue, com muita antecedência, saber o que vai ser necessário, quando vai ser necessário, de que forma vai ser necessário. Então, esse mapa, né, do projeto, normalmente em 3D, né, para algumas situações, ela amplia bastante a visão de quem vai fazer as aquisições, e isso facilita, né? Então, o avanço de ferramentas é uma coisa que também tem acontecido na parte de aquisições e é cada vez mais importante. Pode passar, Anderson. O segundo tema é o gerenciamento de riscos, né? Então, nós tivemos aqui um grupo anterior ao nosso que falou bastante disso, né? E, obviamente, está bem ligado à parte de aquisições, né? Não tem como. Talvez, eu acho que é onde mais se aplique, né, o gerenciamento de riscos, porque, obviamente, é onde o dinheiro pode se perder com maior facilidade, né? Uma compra indevida, uma compra errada, uma aquisição no momento errado, enfim. Então, o gerenciamento de riscos é sempre importante, na parte de aquisições ainda mais, né? Vale ressaltar que dentro da parte de aquisições, nós até colocamos aqui que muitas vezes fica específico no contrato, né, que esse gerenciamento de riscos ele é feito pelo a parte que vende, vamos dizer assim, né, a parte que está fornecendo o serviço ou o produto. Isso acontece bastante quando uma empresa muito grande compra de um fornecedor pequeno. Os caras vão lá e praticamente obrigam a empresa pequena a fornecer com 100% de excelência, né? Então, todo esse gerenciamento de prazo, qualidade, custo, fica todo ao encargo da empresa, né? Que são aquelas famosas auditorias e validações, se pode ser um fornecedor de uma grande empresa. Então, isso acontece bastante nessa relação de empresa grande com empresa pequena. Pode passar. Um tema também que tem
sido questionado e se tornado importante é a parte de modificações de contratos, né? Então, obviamente, em grandes projetos, se vê cada vez mais importante, né? Mais claro a importância de que tudo precisa estar dentro de um contrato e que esses contratos, eles, assim, protegem e garantem que o que foi combinado não sai caro, né? E também oferece algumas situações onde entram os processos de modificação, de mudança, né? E por que às vezes acontecem algumas mudanças? Às vezes por uma situação de um desconto numa quantidade de compra, numa condição especial de pagamento, ou em relação até ao lead time de entrega de algum produto, enfim. Então, assim, essa parte de modificação contratual, ela é sempre muito importante, porque ela interfere diretamente no cronograma, no custo, no escopo do projeto como um todo, né? Então, vale se ressaltar que é um ponto importante as modificações contratuais, né, na parte de aquisição. Pode passar, Anderson. Esse, obviamente, é um tema que nós estamos até vendo em outra aula, então está bem fresco na cabeça de todo mundo, né? E tem tudo a ver com a parte de aquisições, né? Que é a parte de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Isso, eu diria que além da negociação, né, de preço, de prazo, é o que é de mais importante, porque não adianta fazer uma boa negociação se a cadeia de suprimentos não funcionar, né? Não vai tudo por água abaixo. E, obviamente, a parte de aquisições é o que mantém a máquina girando. Às vezes o planejamento é perfeito, mas se a aquisição falha, o produto ou a matéria-prima ou a mão de obra, ou seja qual for o item que está sendo comprado, não chega no momento certo e tudo vai para água abaixo. Então, esse é um tema que, assim, se deve ter um gerenciamento muito de perto, né? E é bem importante. Não. Oi? Bom, pode passar, Anderson. Esse tema é um tema que ele acaba entrando um pouquinho dentro de outros assuntos, né? Foge até um pouco da parte de aquisições, mas nós colocamos aqui pelo seguinte motivo, né? A parte de tecnologia tem ajudado bastante ao setor de aquisição da seguinte forma. Já tem vários estudos, né, que comprovam que a instalação de câmeras, webcams no caso, o controle de perto, o controle online do que se acontece no dia a dia, quando o projeto está sendo executado, ele interfere diretamente na utilização de recursos, no prazo, na utilização de mão de obra. Então, obviamente, quando há uma melhoria, né, ou pelo menos não há um desperdício de mão de obra, de recurso, de matéria-prima, enfim, de qualquer item que seja comprado, o setor de aquisição é beneficiado com isso, né? Então, nós colocamos aqui porque vale ressaltar que é um tema que tem crescido, né, esse tipo de situação, né, esse controle virtual, né? Agora, nessa pandemia, eu acho que ainda mais as empresas estão sofisticando nisso, tanto em parte fabril, quanto até de home office, a parte de tecnologia de computação, e acaba atingindo diretamente a parte de aquisição, né? Uma vez que não há desperdício, uma vez que não tem que comprar mão de obra excessiva, enfim. Então, é um tema que também acaba implicando diretamente na parte de aquisições. Pode passar. Engajamento, também nós colocamos aqui como algo importante, né? Hoje em dia, quando nós falamos de um projeto muito grande, há sempre um risco na operação, né? Principalmente em fornecedores. Então, em algumas empresas, né, eu vivencio isso na empresa onde eu trabalho, todas as vezes que nós começamos um projeto, por exemplo, onde há um fator crítico em algum produto ou matéria-prima, nós não colocamos na mão de um fornecedor só. Eu acho que isso também é uma prática bem utilizada no mercado. E, inicialmente, temos 2 ou 3 fornecedores e, ao passar do tempo, né, que o comprador ele consegue avaliar o potencial, né, e, simultaneamente, o projeto está andando, fica mais fácil de você colocar uma parte maior, uma parcela maior do seu projeto na mão de um fornecedor só. Você cria uma confiabilidade, né? Que é aquilo que talvez
tem a ver um pouco que falaram sobre a qualidade do produto, sobre a qualidade da entrega, na parte de serviço também, principalmente. Então, isso é utilizado, uma técnica utilizada, assim, há muito tempo, mas que tem cada vez mais importância, né? Que o fator crítico de falha na aquisição de um produto é sempre importante. Então, a parte do engajamento tem se tornado também bem importante. Pode passar, Anderson. E por último, né, que não menos importante, mas nós colocamos aqui, que são as partes de adaptação do projeto na parte de aquisições. Então, nós trouxemos 4 temas, né, bem simples, que se dividem da seguinte forma: complexidade das aquisições. Então, o que seria isso? Como que vai ser a aquisição de determinado projeto, do que se precisa? Vai ter uma aquisição principal, que vai ser a mais importante? Ou vão ter várias aquisições em diferentes ocasiões, ou com diferentes vendedores? Como que vai ser a complexidade dessas aquisições? Esse é um planejamento que precisa ser feito, que ele é extremamente importante, né, para a organização. O segundo ponto é a localização física, né, entre vendedor e comprador. Então, eles estão no mesmo estado, eles estão no mesmo país, no mesmo continente, existe fuso horário, como que funciona? Isso é um fator que é extremamente importante. O mundo está cada vez mais globalizado, as empresas trazem coisas da China, coisas né, principalmente da China, né, mas do mundo inteiro, e o fator fuso horário, o fator tempo sempre é importante, né? Ainda mais num projeto, que normalmente tempo é dinheiro, né? Não tem como fugir disso. O terceiro ponto é a governança, né? O fator regulatório, principalmente no meio ambiente. Isso influencia bastante, principalmente em empresas alimentícias, muitas vezes, farmacêutica, química, né? Que são empresas que às vezes precisam de um determinado produto, né? Ou uma matéria-prima específica, ou de um produto onde a formulação existe algum componente que é liberado na Europa, é liberado nos Estados Unidos, é liberado na China, mas no Brasil não, a Anvisa não libera. Então, isso é um fator bem importante, né? Eu trabalho, por exemplo, em indústria alimentícia e nós temos bastante problema com a Anvisa. Na Europa tem muita coisa que é liberado, corantes principalmente, e no Brasil não. Então, esse fator regulatório ele influencia bastante, principalmente na parte de aquisições internacionais. Tem que ficar bem de olho nisso. E, por último, né, a parte de disponibilidade de contratos. O que seria isso? Parece besteira, mas quando nós vamos fazer um projeto, principalmente projetos de grandes magnitudes, é necessário ter certeza de que existem fornecedores capazes de nos entregar a demanda, né? Existem fornecedores capazes de atender a capacidade para executar o trabalho, seja um serviço, seja um produto, seja uma matéria-prima. Então, esse fator de disponibilidade também tem que ser avaliado de uma forma bem cautelosa, tá? Acho que pode passar, Anderson. Acho que esse foi o último tema. Obrigado, pessoal. Eu sei que está tarde já. Eu tentei ser o mais rápido possível, sem deixar faltar nenhuma informação. E obrigado. Valeu, galera. Obrigado. Legal. Bom, os grupos foram muito bem hoje, né? Que bom, né? Não precisei nem falar nada. Depois eu vou, no começo da aula que vem, eu vou fazer um breve comentário a respeito das últimas 2 apresentações aí, de tema de comunicação e aquisições. Vou pedir para esses 2 últimos grupos me mandarem depois por e-mail a apresentação para eu colocar lá no nosso espaço lá para os colegas principalmente aqueles que não puderam vir, poder dar uma olhada. E semana que vem a gente parte então para mais um grupo aí de 5 temáticas, né? A gente termina as disciplinas, né, do PMBOK com a parte de integração e vamos em frente, né? Inclusive o pessoal que não me mandou as apresentações dos temas que estão por vir também podem fazer por e-mail, por favor, para eu já ir deixando lá. E aí, semana que vem, a gente retoma um pouquinho esses últimos 2 temas, se estiver tudo bem para vocês. Se alguém tiver com alguma pergunta que ficou assim para ser feita, deixa anotado e a gente começa com isso na próxima quarta-feira e seguimos com os temas seguintes. Pode ser assim?
Perfeito, professor. Obrigado. Perfeito, professor. Pode sim. Sim, pode. Pode ser. Então tá bom, gente. Muito obrigado por vocês terem estado conosco hoje. Tem lá aquela perguntinha do questionário lá para vocês responderem. Tá lá no Google Classroom dentro da aula de hoje. E até semana que vem, então. Legal. Até semana que vem. Boa Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, Nossa, galera. galera. Boa noite. Semana Boa que vem. semana para todo mundo. Tchau, boa noite. Boa noite. Ah, tá sim.